O sol despontava por trás das colinas avermelhadas do deserto, tingindo o horizonte com tons de laranja e dourado. John Carter, um homem de 47 anos, robusto e com a experiência gravada em cada linha de seu rosto, cavalgava sozinho pela trilha empoeirada. Fazia anos que percorria essas terras e nada nem ninguém conseguia prender sua atenção. Nenhuma mulher o intrigava. Nenhuma conversa despertava sua curiosidade. Ele vivia entre o trabalho duro na fazenda e a solidão que se tornara seu hábito. Enquanto avançava, sentiu um arrepio diferente. Não de perigo, mas de expectativa. Algo, ou melhor, alguém, mudaria o curso de sua vida de forma inesperada. O vento carregava um perfume de flores silvestres, um aroma doce e desconhecido que parecia se misturar à poeira do deserto. John inclinou-se para a frente no cavalo, buscando a origem daquele sentimento inusitado. No topo de uma pequena elevação, ele viu algo que nunca imaginara. Uma jovem mulher caminhando sozinha entre a vegetação rasteira. Não era uma visão comum. Sua postura, seu porte e a maneira como se movia entre as sombras do amanhecer transmitiam força e delicadeza ao mesmo tempo. Seu cabelo negro contrastava com o sol nascente e os olhos castanhos profundos pareciam carregar histórias ancestrais. Ela era Samira, filha do líder da tribo Apache que habitava a região há gerações. John não conseguia desviar o olhar. Cada passo dela parecia coreografado com a natureza. Cada gesto revelava uma confiança inata, como se ela fosse parte do próprio deserto. Ele nunca sentira isso por nenhuma outra mulher. E o fato de se encontrar tão próximo de Samira fazia seu coração acelerar, algo que ele há muito não sentia. Ela também o notou. Por um instante, seus olhares se encontraram, e uma tensão silenciosa se instaurou entre eles. Samira parou, inclinando levemente a cabeça, estudando-o com atenção. Não havia medo, mas curiosidade. E naquele instante, o mundo de John mudou. Ele sabia que sua vida nunca mais seria a mesma. John decidiu se aproximar. Montou seu cavalo com cuidado, sem querer assustá-la. O deserto estava silencioso, exceto pelo som ritmado dos cascos contra a terra seca. Quando se aproximou, notou que Samira carregava um pequeno cesto com ervas, e a delicadeza de seus movimentos reforçava a ideia de que ela não era apenas filha de um líder tribal, mas alguém profundamente conectada às tradições e à sabedoria de seu povo. "Bom dia", disse John, com a voz firme, mas não invasiva. Samira ergueu os olhos, observando-o com cautela, mas também com um brilho curioso. "Bom dia", respondeu ela, sua voz suave, porém segura. Houve um silêncio breve, carregado de algo que nem John conseguia nomear. Ele percebeu que aquela jovem não era como as mulheres que ele conhecera antes. Ela não buscava atenção, não fazia jogo de olhares, não havia artifício. Havia apenas presença. "Você vem desta trilha frequentemente?" John perguntou, tentando iniciar uma conversa sem parecer invasivo. "Sim", respondeu Samira. "Aqui encontro paz. E você, homem branco, o que busca sozinho pelo deserto?" A pergunta o atingiu de maneira inesperada. Ninguém havia questionado sua solidão assim antes. Ele sorriu levemente, uma expressão que raramente surgia em seu rosto. "Paz também", disse ele, "e às vezes respostas que não sei onde encontrar." Samira estudou-o por mais um instante, como se tentasse ler além das palavras. E então, com um leve aceno, indicou que ele podia se aproximar mais. John sentiu uma mistura de surpresa e fascínio. Um convite silencioso, algo raro e precioso. Enquanto conversavam, o sol subia lentamente, iluminando os contornos do deserto e revelando a imensidão da paisagem ao redor. O silêncio que se instaurou entre eles não era vazio, era carregado de significado. Cada gesto, cada olhar trocado parecia reforçar uma conexão inesperada,
como se ambos tivessem sido guiados pelo destino para aquele momento. Samira começou a falar sobre a vida em sua tribo, sobre os costumes que mantinham vivos há gerações, sobre a reverência aos ancestrais e à natureza. John escutava fascinado, percebendo que aquilo ia além de um simples interesse. Ele se sentia atraído pela força dela, pela inteligência e pelo respeito que ela demonstrava pelas tradições. Por outro lado, Samira parecia intrigada pela paciência e pela gentileza de John, qualidades que raramente encontrava fora de sua tribo. A conversa fluía com naturalidade, mas a tensão subjacente era palpável. Ambos sentiam o magnetismo, a sensação de que algo grande poderia surgir dali, mas ainda não ousavam nomear. Um vento mais forte passou pelo deserto, trazendo consigo o cheiro de terra molhada e, com ele, a percepção de que aquele encontro não seria apenas passageiro. Algo os conectava, e isso assustava e encantava John ao mesmo tempo. Enquanto o dia avançava, Samira mostrou a John um lugar secreto, uma clareira onde flores raras cresciam entre pedras avermelhadas. Era um espaço protegido pela tribo, onde poucos ousavam entrar. Ele observou, fascinado, a delicadeza com que ela cuidava das plantas, a reverência que mostrava pelo ambiente e sentiu-se profundamente tocado. A cada passo, a cada gesto, John percebia que aquela jovem estava quebrando os muros que ele havia erguido em torno de seu coração. Ele sentia algo que não experimentava há décadas: desejo, curiosidade, admiração e, acima de tudo, a sensação de que sua vida estava prestes a mudar de forma irrevogável. No entanto, mesmo em meio à beleza e à magia do momento, havia um aviso silencioso. O mundo de John e Samira era diferente, e a sociedade a qual ele pertencia e os valores de sua tribo não se misturavam facilmente. Havia expectativas, tradições e um passado que não poderiam ser ignorados. Mas naquele instante, sob o céu abrasador do deserto, nada disso importava. Eles apenas existiam um para o outro, ligados por algo maior que ambos ainda não compreendiam completamente. Quando o sol começou a se esconder atrás das colinas, Samira se voltou para John e disse, com uma firmeza que escondia emoção: "Amanhã, se quiser, posso te mostrar mais da nossa terra, mas saiba que nem todos aceitam estranhos por perto." John assentiu, sentindo uma mistura de excitação e apreensão. Ele sabia que aquele convite não era apenas para passear, era um passo em direção a algo que poderia mudar sua vida para sempre. Enquanto John cavalgava de volta para sua fazenda, o coração ainda acelerado e a mente inundada de pensamentos sobre Samira, ele percebeu que, pela primeira vez em muito tempo, uma mulher havia chamado sua atenção de forma irrevogável. E ele sabia que precisava voltar ao deserto, que precisava entender aquele vínculo antes que fosse tarde demais. A noite caiu, trazendo consigo um céu estrelado que parecia observar silenciosamente a promessa de algo novo. E ali, sob as constelações do Velho Oeste, John sentiu que a solidão que o acompanhava há anos estava prestes a ser quebrada por uma força que nem ele, nem ninguém poderia prever. O sol ainda não havia surgido completamente, mas John Carter já estava montado em seu cavalo, seguindo novamente a trilha empoeirada que levava à terra dos Apaches. O encontro do dia anterior ainda queimava em sua mente como uma chama viva. Cada passo de seu cavalo ecoava na imensidão do deserto, mas ele não se importava com o silêncio ao seu redor. Apenas ansiava pelo reencontro com Samira. Quando chegou à clareira secreta, a encontrou exatamente como ela havia prometido, em meio às flores raras, com a mesma postura graciosa e segura, cuidando das plantas com mãos habilidosas. Samira ergueu os olhos ao ouvi-lo chegar, e por um instante um sorriso quase imperceptível surgiu em seus lábios. "Veio cedo", disse ela, tentando disfarçar a ansiedade que sentia.
Não consigo esperar, respondeu John, descendo do cavalo. Cada momento longe de você parece um desperdício. Samira arqueou uma sobrancelha, surpresa com a intensidade da sinceridade dele. Era raro encontrar alguém tão direto, mas também era algo que a intrigava profundamente. Ela o convidou para caminhar com ela entre as flores e pedras avermelhadas, revelando cantos da clareira que poucos homens brancos haviam visto antes. Esta é uma das partes mais sagradas de nossa terra, disse Samira, sua voz carregando reverência. Cada planta tem um propósito, cada pedra uma história. Nossos ancestrais nos ensinaram a respeitar cada detalhe. John observava tudo com atenção. Havia algo quase místico em Samira, na maneira como ela se conectava com a natureza, na reverência silenciosa que demonstrava. Ele percebeu que aquele encontro não era apenas romântico. Havia também aprendizado e descoberta. Um mundo completamente diferente se abria à sua frente. Enquanto caminhavam, Samira começou a contar mais sobre sua tribo, sobre costumes que se mantinham vivos há gerações e sobre a importância de honrar o passado sem perder o equilíbrio com o presente. John escutava fascinado, sentindo-se cada vez mais conectado a ela, não apenas pelo encanto físico, mas pelo respeito e profundidade que transpareciam em cada palavra. John, disse ela, interrompendo seus pensamentos. Há algo que devo te contar. Nem todos aceitam estranhos em nossas terras. Alguns enxergam os brancos com desconfiança, e isso pode trazer problemas. Ele assentiu, sentindo uma pontada de preocupação, mas também um desejo incontrolável de estar ao lado dela. Entendo, respondeu. Mas se isso significa estar perto de você, estou disposto a enfrentar o que for necessário. Samira olhou para ele, os olhos brilhando de emoção contida. Ela nunca encontrara alguém tão genuíno e determinado. Um sentimento que misturava respeito, admiração e atração começava a se fortalecer entre eles, mas havia obstáculos invisíveis, tradições, receios de ambos os lados e o mundo que existia além do deserto. Durante o dia, Samira guiou John por trilhas secretas, mostrando lugares escondidos que apenas os membros da tribo conheciam. Cada local tinha uma história, um ensinamento, uma memória ancestral. John escutava atentamente, absorvendo cada palavra, cada gesto, e sentia que, aos poucos, estava sendo aceito naquele universo desconhecido. Enquanto o sol se aproximava do meio-dia, Samira parou perto de uma pequena nascente. A água cristalina refletia o céu azul e os rostos deles, criando um espelho natural que parecia amplificar a tensão entre ambos. Você já esteve tão próximo de um lugar tão cheio de história e vida? Perguntou Samira, seus olhos fixos nos dele. Nunca, respondeu John. Sinto como se tivesse descoberto algo que faltava em minha vida, algo que nem sabia que procurava. Samira sentiu uma onda de emoção. O coração dela acelerava, mas ao mesmo tempo havia cautela. Ela sabia que a conexão que estava se formando entre eles era intensa, mas o mundo ao redor não seria fácil. As tradições de sua tribo e o preconceito velado de outros brancos poderiam tornar tudo complicado. Enquanto caminhavam de volta para a clareira, John percebeu um detalhe que o fez hesitar por um momento. Samira carregava um colar antigo, com símbolos que pareciam ter mais significado do que ela havia explicado. Esse colar, ele começou, tem um significado especial? Samira tocou suavemente a peça, como se guardasse segredos milenares em seus dedos. Sim, disse ela, baixando o olhar. É da minha família há gerações. Representa proteção, sabedoria e coragem. Mas também lembra que nem todos os caminhos são fáceis de trilhar. John sentiu uma mistura de fascínio e apreensão. A cada descoberta sobre Samira, ele se aproximava mais dela,
mas também se deparava com a complexidade de sua cultura e das barreiras que precisaria enfrentar. No entanto, seu desejo de conhecê-la, entendê-la e estar ao lado dela era maior que qualquer obstáculo. O dia passou rapidamente entre conversas, risos tímidos e olhares carregados de significado. Quando o sol começou a se esconder, Samira sugeriu que John a acompanhasse a um local onde ela costumava refletir sozinha. "Aqui é meu refúgio", disse ela, apontando para uma formação rochosa que criava pequenas sombras e abrigo do vento. "É onde posso pensar, meditar e me reconectar com minha família, mesmo quando estou sozinha." John sentou-se ao lado dela, em silêncio, permitindo que o som do vento e da natureza os envolvesse. A proximidade física, a troca de olhares e a sensação de compreensão mútua criaram um vínculo silencioso, mas poderoso. E então, sem aviso, Samira tocou a mão de John. Um gesto simples, mas carregado de emoção, que quebrou qualquer barreira restante entre eles. O toque foi breve, mas suficiente para despertar uma faísca que ambos sentiram profundamente. Porém, no fundo, uma sombra pairava sobre o momento. A relação deles, tão intensa e genuína, ainda encontraria resistência. Olhares de desconfiança de membros da tribo, preconceitos silenciosos de fazendeiros e a própria dúvida interna de Samira sobre o que significaria se entregar a alguém de fora. Enquanto John retornava para sua fazenda naquela noite, seu coração estava inquieto, mas cheio de esperança. Ele sabia que o laço com Samira estava se fortalecendo a cada encontro e que aquela história ainda tinha muito a revelar. E sem perceber, ambos haviam dado o primeiro passo em direção a algo maior. Uma conexão que desafiaria tradições, quebraria barreiras e colocaria à prova não apenas seus sentimentos, mas também seus valores mais profundos. O deserto silencioso observava, testemunha de um romance que nascia entre duas culturas diferentes, mas que compartilhava uma verdade universal. O amor, quando sincero, sempre encontra um caminho. Os primeiros raios de sol mal tocavam as colinas quando John Carter partiu em direção à terra dos Apaches novamente. Cada encontro com Samira tornava-se mais intenso, mais profundo, e a antecipação queimava como o próprio deserto. Ele sentia que havia cruzado um limiar. Aquela relação não era apenas curiosidade ou atração. Era algo que desafiava tudo o que ele conhecia sobre si mesmo e sobre o mundo ao redor. Samira já o esperava na clareira, com o mesmo semblante firme e seguro de sempre. Mas havia algo diferente naquele dia. O olhar dela estava mais sério, carregado de tensão, como se pressentisse que aquela proximidade não seria totalmente aceita por todos ao redor. "John", disse ela sem rodeios, "preciso que você entenda algo antes de continuarmos." Ele a olhou, atento, percebendo a seriedade em cada gesto. "Sei que há diferenças entre nós. Sei que nem todos em sua tribo aceitam estranhos." Mas pausou, escolhendo as palavras cuidadosamente. "Sinto que há algo entre nós que não podemos ignorar." Samira respirou fundo, como se reunisse coragem para revelar mais. "Meu pai, o líder da tribo, valoriza profundamente nossas tradições. Ele respeita a terra, os ancestrais e cada gesto que preserva nossa história. Qualquer relação com um homem branco é vista com desconfiança, e se descoberta de forma imprudente, poderia causar conflitos." John assentiu, entendendo a gravidade das palavras dela, mas também sentindo que o vínculo deles precisava ser explorado, mesmo com riscos. "Então devemos ser cautelosos", disse ele, "mas não podemos negar o que sentimos." Samira hesitou, e por um momento parecia que o peso das tradições poderia afastá-los. Mas o desejo de conexão, o magnetismo que crescia entre eles, era mais forte. Durante o dia, Samira decidiu levar John a um local ainda mais sagrado e protegido,
uma antiga caverna onde os antepassados de sua tribo realizavam rituais e mantinham registros de sabedoria ancestral. O caminho até lá era árduo, exigindo cuidado e confiança. Cada passo compartilhado fortalecia o vínculo deles, mas também lembrava John da complexidade de seu relacionamento com Samira. Ao chegarem à entrada da caverna, Samira parou e olhou para ele com intensidade. Aqui dentro você precisa respeitar tudo o que verá, disse ela. Cada símbolo, cada pintura nas paredes carrega ensinamentos antigos. John entrou, admirando as paredes cobertas de desenhos que contavam histórias de guerreiros, líderes e espíritos guardiões. Sentiu uma mistura de reverência e fascínio. Ao perceber o olhar dele, Samira sorriu levemente, uma expressão de aprovação silenciosa. Estas histórias nos lembram de quem somos, disse ela, a voz reverente. Mas também nos ensinam sobre coragem, escolhas e responsabilidades. Enquanto exploravam a caverna, John e Samira começaram a falar sobre seus medos e inseguranças. Samira revelou que, embora sentisse uma conexão intensa com ele, tinha receio de desagradar seu pai e a tribo. John, por sua vez, admitiu que nunca imaginara sentir-se tão vulnerável diante de alguém, mas que a presença dela despertava emoções que há muito estavam adormecidas. Sinto que estamos quebrando barreiras que talvez nunca devessem ser quebradas, disse Samira, olhando para ele com olhos marejados. Talvez, respondeu John suavemente, mas às vezes é preciso romper barreiras para descobrir algo maior. O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão, mas também de ternura. Eles estavam prestes a atravessar um ponto sem retorno. Cada toque, cada olhar, cada palavra aproximava-os de um compromisso emocional profundo. Quando saíram da caverna, o sol já iluminava o deserto com intensidade, e um vento quente trouxe consigo o aroma da terra e das flores silvestres. Samira parou, inclinando-se levemente para observar o horizonte. Há algo que você precisa saber, disse ela, virando-se para John. Meu pai recebeu notícias sobre fazendeiros que tentam explorar nossas terras. Ele está alerta. Qualquer presença estranha, mesmo que inocente, pode gerar suspeita. John franziu o senho, sentindo a tensão crescer. A situação começava a se complicar, não apenas pelo romance nascente, mas pelas responsabilidades e tradições de Samira. Então devemos ser ainda mais cuidadosos, disse ele segurando a mão dela. Mas eu não vou me afastar. Samira respirou fundo, o coração acelerado, dividida entre o desejo de estar com ele e o respeito às regras de seu povo. Nos dias que se seguiram, John e Samira continuaram a se encontrar em segredo. Cada momento era precioso, cada toque, cada olhar carregava mais significado do que qualquer conversa poderia expressar. Mas a tensão aumentava. Alguns membros da tribo começaram a observá-los discretamente, questionando a presença de John. Samira sentia o peso da responsabilidade de proteger tanto o homem que amava quanto a reputação de sua família. Em um desses encontros, Samira levou John a um mirante natural, de onde se podia observar o vale inteiro. O cenário era deslumbrante, e o silêncio do deserto criava uma intimidade única. Este é um lugar de reflexão, disse ela. Aqui, decido meus passos e penso nas escolhas da vida. John olhou para ela com intensidade. Quero fazer minhas escolhas ao seu lado, disse ele. Não importa o risco, não importa o que os outros pensem. Samira hesitou, mas seu olhar não podia esconder a verdade. Havia entre eles algo que transcendia medos e barreiras culturais. Um vínculo que exigia coragem para ser explorado, mas que prometia uma profundidade que nenhum dos dois havia conhecido antes. O sol começou a se pôr, tingindo o céu de tons dourados e roxos. Eles permaneceram juntos, lado a lado,
sentindo que aquele instante selava uma conexão que seria difícil de quebrar. E apesar das sombras do mundo ao redor, Samira e John começaram a compreender que o amor que sentiam era mais forte do que qualquer tradição ou obstáculo externo. Mas, no fundo, ambos sabiam que desafios maiores ainda estavam por vir. Olhares de desconfiança, julgamentos silenciosos e a necessidade de provar que aquele vínculo poderia sobreviver às tensões entre culturas diferentes. Quando John retornou à fazenda naquela noite, carregava consigo não apenas lembranças, mas também uma determinação silenciosa. Ele estava pronto para enfrentar o que fosse necessário para permanecer ao lado de Samira. E bem em algum lugar, entre o deserto e o céu estrelado, algo os preparava para o clímax de sua história. Um teste de coragem, lealdade e amor que definiria o futuro de ambos. O deserto amanhecia com cores que pareciam incendiar o horizonte. John Carter montou seu cavalo, sentindo a adrenalina misturada com ansiedade. Hoje não seria um encontro comum. Samira o esperava em um local mais afastado, perto de uma antiga formação rochosa que apenas sua tribo conhecia. Ele sentia que algo decisivo aconteceria. Ao chegar, encontrou Samira esperando, com o semblante sério, mas com os olhos que carregavam aquela mistura de determinação e vulnerabilidade que já conhecia tão bem. Ela segurava o colar antigo de família, tocando-o como se buscasse coragem. "John", disse ela, a voz firme, "hoje teremos que enfrentar algo que não podemos evitar. Nem todos veem com bons olhos nossa aproximação. Meu pai e alguns anciãos suspeitam da sua presença. Precisamos ser cautelosos." John desceu do cavalo e tomou a mão dela, sentindo o calor reconfortante e firme ao mesmo tempo. "Samira, não importa o que aconteça, estou aqui por você. Sempre." Samira respirou fundo e juntos caminharam até uma clareira aberta, onde a luz do sol filtrava pelas rochas, criando sombras dançantes sobre o solo. Ali, eles não precisavam esconder o que sentiam, mas sabiam que o momento exigia coragem. De repente, ouviram passos firmes aproximando-se. Um grupo de homens da tribo apareceu, liderados por um velho conselheiro. O olhar deles era sério, e havia uma tensão silenciosa no ar. Samira avançou alguns passos, colocando-se ao lado de John. "Estamos aqui em paz", disse John com voz firme, mas respeitosa. "Não quero causar problemas à sua tribo, só quero conhecer, compreender e estar ao lado de Samira." O conselheiro franziu o senho, avaliando cada gesto de John. Após alguns segundos que pareceram eternos, ele falou: "A filha do nosso líder não pode se envolver sem considerar a tradição. Mas vejo algo em você, homem branco. Algo que não se compra com palavras, mas que se demonstra com ações." O coração de Samira disparou. Ela sabia que aquele momento poderia definir o futuro deles. John respirou fundo e, com respeito absoluto, se ajoelhou diante do conselheiro. "Prometo honrar a sua cultura, respeitar suas tradições e proteger Samira de qualquer mal. Peço apenas uma chance para provar meu valor." O silêncio pairou novamente, até que o conselheiro olhou para Samira e depois para John, dando um leve aceno. Era a primeira vitória, mas não a última. Nos dias seguintes, John passou a aprender com a tribo, participando de atividades, respeitando rituais e demonstrando humildade e coragem. Samira o acompanhava, orgulhosa, mas ainda preocupada com a opinião do pai. Cada gesto de John fortalecia a confiança dela e quebrava barreiras que pareciam intransponíveis. Em uma noite estrelada, eles se encontraram em um refúgio secreto. O vento do deserto sussurrava segredos, carregando o aroma da terra e das flores. Samira se aproximou de John, e sem palavras, eles se abraçaram, sentindo que tudo o que havia passado até ali os preparara para aquele momento. "John", disse ela, encostando a testa na dele, "nunca pensei que seria tão difícil sentir algo assim,
mas também nunca senti algo tão certo. Samira, respondeu ele, segurando seu rosto com cuidado. Estou pronto para tudo, se for ao seu lado. Os dias seguintes trouxeram desafios. Olhares desconfiados de membros da tribo, pequenos boatos entre fazendeiros sobre a presença de John e a necessidade constante de provar que suas intenções eram sinceras. Mas cada obstáculo aproximava-os mais, fortalecendo a confiança e o amor que florescia entre os dois. Então chegou o dia decisivo. O líder da tribo, pai de Samira, chamou John para uma conversa. Ele esperava pacientemente, o coração acelerado, mas determinado. Quando entrou na tenda, encontrou um homem que exalava autoridade e respeito. John Carter, começou o líder, a voz grave. Você conquistou coragem, paciência e respeito. Poucos homens se mostrariam dignos de nossa filha e de nossa confiança. Se você realmente deseja estar ao lado de Samira, deve prometer nunca desrespeitar nossas tradições e sempre proteger o que é sagrado para nós. John, com firmeza e emoção, respondeu. Prometo, Senhor. Minha vida será dedicada a respeitar sua cultura, proteger Samira e honrar cada ensinamento que sua tribo me mostrar. O líder observou-o por longos momentos, avaliando sinceridade e coragem. Finalmente, um leve sorriso surgiu em seu rosto. Que assim seja, disse ele. Vocês terão nossa bênção. A notícia trouxe alegria e alívio. Samira correu para John, envolvendo-o em um abraço que carregava todo o alívio, o amor e a intensidade dos últimos dias. Sob o céu aberto do deserto, entre rochas e flores silvestres, eles sentiram que nada poderia separá-los. Nos meses seguintes, John e Samira viveram uma história que misturava tradições antigas, aprendizado mútuo e romance intenso. John aprendeu a importância do respeito às raízes e Samira descobriu a força de um amor que desafiava barreiras culturais sem perder a autenticidade. E naquela imensidão silenciosa do Velho Oeste, os dois compreenderam algo que transcende o tempo. O amor verdadeiro não apenas sobrevive às diferenças, ele floresce, cria pontes entre mundos distintos e transforma vidas para sempre. Enquanto o sol se punha sobre o deserto, tingindo o céu de tons dourados e roxos, John Carter e Samira permaneceram lado a lado, sentindo que cada passo, cada obstáculo e cada emoção os havia conduzido ao mesmo destino. Um futuro entrelaçado, cheio de respeito, paixão e esperança. O deserto, testemunha silenciosa, sorriu com o vento que passava entre as rochas, levando consigo a promessa de que, mesmo em terras áridas, o amor verdadeiro sempre encontra um caminho.